A crise do petróleo encontrou um Brasil rodoviário movido a petróleo. Comprávamos lá fora e ainda compramos 80% do petróleo que consumimos. A Petrobras gastou e gasta bilhões de cruzeiros perfurando mares e terras à procura de petróleo. Os novos poços, garoupa, robalo, batejo, namorado e outros, todos somados, ficam muito abaixo da nossa necessidade, que é de 1.200.000 barris por dia. Os primeiros passos do Brasil na crise do petróleo foram indecisos. A economia vinha acelerada, quente. Pisar no freio era perigo de recessão e desemprego. Só em 77 o Brasil proibiu a venda de gasolina nos fins de semana. O governo temia a falta de óleo na indústria e no campo. E era preciso vender mais alimento para pagar o petróleo cada vez mais caro. Isto reforçou ainda mais o chamado modelo agrícola, voltado para a exportação. Modelo muito criticado, porque muita gente plantou soja para exportar, onde antes plantava alimentos para comer aqui mesmo. Nos últimos anos, o brasileiro comeu feijão mexicano, carne do Uruguai, leite em pó da Dinamarca e cebola do Chile. Muito produtor jogou o alimento fora, reclamando preço melhor. Deram até leite aos porcos para não ter de vender abaixo do preço. O modelo econômico foi muito debatido. O nó da questão é a distribuição de renda. No começo dos anos 70, antes da gasolina cara, o presidente Médici já dizia que a economia ia bem, mas o povo ia mal. A tecnocracia falava em deixar o bolo crescer para depois dividir. Quando a riqueza aumentou, veio a crise do petróleo. Em vez do bolo, o sacrifício é que foi dividido. A gasolina é um absurdo. Eu acho um horror aumentar assim tão rápido a gasolina. Faz pouco que aumentou e já está aumentando de novo. O negócio é o seguinte, a gasolina tá brava. Se não der para baixar as diárias aí como tá aí, a gente vai ter que parar esse negócio aí segunda-feira. O Brasil cresceu. A renda per capita também. Mas milhões de brasileiros continuam à margem, com dificuldade de comida, casa e trabalho. Uma imagem dramática que ficou. Boias frias trabalhando como fantasmas, para não deixar o campo. O homem de palha, o espantalho do subemprego. Dinheiro fácil só na loteria esportiva, mágica dos anos 70 que mudou a vida de muita gente. Com 13 pontos, o lavrador Miron ganhou cruzeiros e dentes novos. O Brasil é que ficou devendo mais. Apesar disto, confia no futuro. O país só aproveita 1/5 da energia hidrelétrica que tem. Andam rápido as obras da maior hidrelétrica do mundo, Itaipu, que começa a funcionar daqui a 3 anos. Começaram as obras de Tucuruí, primeiro projeto de aproveitamento de um grande rio da Amazônia. Tucuruí fica pronta em 83 e vai ser para a Amazônia o que Paulo Afonso é para o Nordeste. O programa nuclear vai indo apesar das pressões internas e externas. Os Estados Unidos fizeram o que puderam contra o acordo Brasil-Alemanha. O programa ficou mais caro com o atraso das obras de Angra dos Reis. Apesar do atraso, na década de 80, o Brasil terá a energia nascida do átomo. A longo prazo temos a energia do sol, da maré e do vento. A médio prazo temos alternativas que dependem de tecnologia. O barril de petróleo não é só a gasolina do carro. É o querosene do avião, o diesel do caminhão, o óleo da indústria e da lavoura, o gás da cozinha. O álcool no motor ainda dá problema. É preciso produzir mais cana-de-açúcar, mas o vinhodo que sobra pode matar os rios brasileiros. O xisto ainda é caro. E é preciso melhorar a técnica para o carvão do sul. A saída, ao que parece, é ir ganhando tempo, comprando petróleo caro e aumentando a exportação para pagar o petróleo. Às vezes é preciso fazer uma correção.
A mudança mais radical foi feita no fim de 79, a desvalorização do cruzeiro, a maior dos últimos tempos. Um pacote que mudou as regras do jogo financeiro. Dessa forma, estaremos criando as condições objetivas para o equacionamento adequado e não traumático de nosso endividamento externo. Em matéria de economia, os anos 60 deixaram para os anos 70 a herança da imprevidência. Os futurólogos e tecnocratas não previram um mundo com petróleo tão caro. E agora? Que legado os anos 70 deixam para a década de 80? Os futurólogos ainda não responderam. Uma década de 3 presidentes. Um homem de pulso na época do milagre. Um homem realista depois que o milagre acabou. Um homem aberto quando o fim da década se aproximou. 3 homens, 3 estilos de governo, 3 militares no poder. Em 1974, 10º ano da Revolução. O general Médici presta conta de seu governo, o 3º da Revolução. Dobra o produto nacional bruto, dobra a produção de aço, de cimento e de automóveis. Ninguém segura este país. Ame-o ou deixe-o, o mar cresce para 200 milhas. Médici encontra-se com os presidentes da Argentina, do Paraguai, de Portugal, dos Estados Unidos. Desde este primeiro momento, um momento de fé e confiança. Fé no que havemos de construir juntos, para o bem-estar dos nossos povos, e confiança comum na causa da justiça, do progresso e da paz. Médici assume a presidência no fim dos anos 60. A decretação do AI-5, a doença de Costa e Silva, o impedimento de Pedro Aleixo e o governo provisório da junta militar. Sobrevém a escalada terrorista que assalta, sequestra, mata e morre. Desaba a severa censura à imprensa, ao cinema, ao teatro, à música e à televisão. Há denúncias de violação dos direitos humanos. Cresce o terror. Cresce também a repressão em nome da segurança nacional. O futebol ajuda o governo. Médici é o presidente do Brasil tricampeão. 30 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção. Tudo é um só coração, todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a Começa a Transamazônica, um caminho para a conquista da Amazônia. Progresso e ameaça ao pequeno mundo do índio brasileiro. O presidente Ernesto Geisel, herdeiro político de Castelo Branco, propõe democracia com justiça social. O Brasil faz as pazes com a China comunista e rompe com Formosa. A delegação brasileira na ONU vota contra o sionismo. Geisel vai à França, à Inglaterra, ao Japão e à Alemanha. O Brasil resiste às pressões dos Estados Unidos contra o acordo nuclear e recusa a ajuda militar norte-americana. O presidente Carter visita Brasília. O ciclo Geisel prega o apelo à imaginação criadora. Ao contrário de 1970, ano dos votos brancos e nulos, 74 é o ano dos votos de protesto, os votos do MDB.
o Congresso volta a discutir os grandes temas nacionais. Entre eles, um problema apaixonante, o divórcio. 79. A oposição combate, o governo debate e propõe o diálogo. A distensão dá os primeiros passos, lenta e gradualmente. No caminho da abertura, a distensão toma 2 sustos seguidos. O pacote de abril, que altera a regra do jogo político, e a demissão do general Silvio Frota, que é afastado do Ministério do Exército. Ele discordou do Planalto na batalha da sucessão presidencial. O anúncio foi feito pelo chefe do gabinete militar, general Hugo Abreu. Mais adiante, o próprio porta-voz se demite do gabinete militar e vai embora também. Ele tinha ficado contra a candidatura Figueiredo. É a terceira crise grave do governo Geisel. A primeira envolvendo 2 mortes, o jornalista Vladimir Herzog e o operário Manuel Fiel Filho no DOI-CODE de São Paulo. O general Ednardo Dávila Melo é afastado do comando do 2º Exército. A União é responsabilizada pela morte do jornalista. Em clima ecumênico, São Paulo rezou por Herzog. Para Vladimir Herzog, ser judeu significava ser brasileiro. Mas há avanços rumo à democracia. O debate político transcende o Congresso. Ganha espaço na imprensa que denuncia o escândalo das mordomias. A Igreja sustenta que o exercício da força à margem da lei é pura violência. Os professores da Universidade de São Paulo leem a Carta aos Brasileiros, uma defesa do Estado de Direito. O MDB reclama anistia política. O presidente substitui o AI-5 por um conjunto de medidas. São as salvaguardas que autorizam o governo a baixar medidas de emergência sem precisar ouvir o Congresso. O projeto de reforma política do Planalto propõe a volta do habeas corpus, o fim das cassações, o fim do banimento, da pena de morte e da censura à imprensa, ao rádio e à televisão. Volta a primeira banida, Maria Nazaré Cunha da Rocha. Em São Paulo, 10.000 pessoas se manifestam contra o aumento do custo de vida. Aparece a figura do operário Luiz Inácio da Silva, o Lula, pregando o novo sindicalismo paulista. Segunda-feira às 2 horas. ...150.000 metalúrgicos de São Paulo, Osasco e Guarulhos entram em greve. Querem melhores salários. Termina o mandato presidencial de Geisel, o único presidente desde Arthur Bernardes a receber e a passar a faixa presidencial ao sucessor. Um privilégio dos anos 70 que as 4 décadas anteriores não conheceram. E o escolhido é o elo de ligação do governo Geisel com o governo Médici, o general Figueiredo. Eu hei de fazer desta terra uma democracia, queiram ou não queiram. Posso assegurar aos senhores que ninguém neste país está mais determinado do que eu, do que voltar o mais rapidamente possível à normalidade democrática. 79 é o ano da anistia, da redemocratização, da mão estendida. É o ano também das faixas estendidas com reivindicações sociais. O país reencontra a paisagem das greves por melhores salários. As greves passam a compor o dia a dia das pessoas. A criança tem escola, mas não tem aula. Professores fazem greve salarial. É a falta de condução, como nas greves dos motoristas de São Paulo, Porto Alegre e Rio, exemplo do caos urbano. O tráfego engarrafado, tudo fechado. Algumas greves fracassam, como a dos bancários mineiros e cariocas. Outras terminam em baderna, como a dos bancários paulistas, infiltrada de gente que não tinha nada a ver com a greve. Estoura a greve mais violenta da época, a dos peões mineiros. Carros queimados, vitrinas quebradas, muita bagunça e um operário morto. A inflação, os baixos salários, a excitação política geram tensões, algumas absorvidas.
outras reprimidas com demissões.